Bom dia, irmãos. É um prazer muito grande estar aqui para a gente participar aí da Escola Bíblica Digital. Hoje nós temos uma surpresa aí agradabilíssima, né? Um convite que nós fizemos a esse casal, o pastor Anísio e a Norma, e nós somos gratos a Deus e a eles por ter aceito esse convite e espero que a gente possa estar aí interagindo e batendo um papo a respeito da lição de hoje, que tem como tema Davi quando a adversidade é gigante. E o texto base se encontra em 1 Samuel 17:45. Né? E aí, passar a palavra aí ao Anísio, pastor Anísio, para dar um bom dia aí para a igreja. Bom dia, povo de Deus, bom dia, irmãos da Igreja Batista da Paz. É um prazer a gente estar novamente querendo contribuir com a vida espiritual de cada um de vocês, não é? Falando da palavra de Deus, estudando essas lições preciosas. Tenham um bom dia. Bom dia, irmãos, bom dia, igreja. E nós estamos aqui hoje, né, para estudarmos mais uma vez a palavra de Deus, a Bíblia, e o tema é sobre Davi, quando a adversidade é gigante. Graça e paz, igreja, bom demais estarmos aqui reunidos para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor. E a Norma falou o tema e eu vou falar o texto base que está lá em 1 Samuel 17:45, não é isso? Diz assim a palavra: Davi, porém, lhe respondeu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém, queridos? Amém. Amém. Na vida a gente tem uma série de situações, e são adversidades e até mesmo gigantes que nos afrontam, e esses gigantes nos tiram, né, muitas das vezes, a nossa pequena fé, e muitas das vezes nos roubam tanto a preciosidade que nós deveríamos ter, que é crer um pouco mais em Deus. Mas eu pergunto, Janilson, tem algum exemplo na Bíblia em que a questão do gigante não foi combatida, ou seja, houve uma desistência, não houve um enfrentamento? Sim, existe sim uma na passagem bíblica lá no livro de Números, no capítulo 13, né, no versículo 33, foi quando Moisés envia os 12 espias, né, à terra de Canaã, e somente 10 voltaram, não foram somente 10 que voltaram animados, não é isso? 10 voltaram desanimados. Eles foram contagiados, não é isso? Por como que eu posso falar? Eles voltaram totalmente desacreditados da palavra de Deus, né? Eles foram contaminados por posso dizer que foi uma moléstia, né? É uma visão negativa. Eles uma vieram... visão negativa. O vírus do negativismo. Isso, eles vieram totalmente, assim... Desestruturados. Descrentes, era essa a palavra. Eles vieram totalmente descrentes do que Deus havia prometido. Somente 2 não vieram com o espírito de gafanhoto, que foi Josué e Caleb. Então nós encontramos no livro de Números esses espias, né? E eles vieram totalmente abalados por terem visto que os habitantes da terra, eles eram gigantes. E encontramos no livro de 1 Samuel Davi, que vai ver um gigante, mas vai enfrentá-lo, né? Então temos casos em que se enfrenta o gigante e casos em que deixa o gigante ganhar essa batalha. O curioso disso tudo, né, que isso está relatado na Bíblia, e isso é uma situação que aconteceu há bastante tempo. Mas hoje em dia, irmãos, se nós prestarmos atenção, hoje em dia acontece muito disso na nossa vida.
Muitas das vezes a gente olha para o gigante é tão grande, e a gente, ao invés de enfrentá-lo, a gente fica igual como esses 10 que foram lá espiar a terra, desacreditados. Isso se chama síndrome de gafanhoto. De gafanhoto. As pessoas veem que são menores do que os problemas. Então eles se veem incapazes de enfrentá-los e acabam por desistir. E você, Norma, você se lembra como é que foi esse momento lindo em que Davi vai enfrentar o Golias? Conta para nós. A Bíblia fala em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, 17, versículo 10. Ele fala: hoje desafio as tropas de Israel. Então, entendo que assim como o povo de Deus desafiado naquele tempo, nós também, povo de Deus hoje, a igreja do Senhor, também somos desafiados, vemos, né, gigantes, temos, né, gigantes na nossa vida, viemos a ter gigantes, né, problemas, assuntos e mais como gigantes. E muitas das vezes uns de nós vamos descrer, né? Não vamos aceitar ou vamos ficar com medo, ou vamos desistir, como os 10 espias, né? Que falou, e vamos optar por fazer igual Davi. Certo. Enfrentar o gigante. Enfrentar, como nós vamos ver na lição. E como Anísio? Tá. Então, e aí, Anísio, o que você fala desse gigante e do enfrentamento, né, que Davi teve com ele? A visão que Golias tinha do povo de Israel era que era um povo mesquinho, que era um povo fraco. Tanto é que ele zombou o tempo todo do povo, né? Ele tentou tirar a visão do povo do próprio Deus. Aí o povo acabou ficando com medo. Sim. O povo acabou ficando com medo do gigante. É porque ele era muito grande, porque tinha 3 metros de altura, tinha espada, tinha lança, tinha armadura, tinha couraça, e tinha... então, o próprio gigante punha medo, colocava medo no povo de Israel. E eles não sabiam como enfrentar. Esse era um gigante. Quer dizer, ele afligia o povo, ele confrontava o povo e usava de sua própria aparência, né, de gigantão, para poder fazer com que o povo ficasse desanimado, o povo ficasse com medo desse gigante. É interessante, né, pastor? É que, apesar, como eu já comentei, né, um momento atrás, né, isso aconteceu lá no passado. Mas nas nossas vidas, atualmente, também surge esse mesmo tipo de problema. Né? Quando muitas das vezes a gente olha para um problema e a gente humanamente acha que aquele problema não tem solução. E aí o que acontece? O gigante que existe em nós invade a nossa mente através de pensamentos e nos faz com que a gente perca essa conexão com Deus. E aí nós somos desestabilizados, nós começamos a crer que aquele gigante é realmente invencível, aquele gigante se apodera da gente, e aí nós começamos a ter um problema muito sério, que é o enfraquecimento da nossa fé, e a gente começa a perder o duelo com esse gigante. Quando na realidade nós deveríamos sim buscar a arma certa para a gente atacar e vencer o gigante.
interessante que você está falando. Existe uma diferença muito grande entre o tamanho do gigante e a pequenez do Davi. As armas do gigante e a arma. Como é que a gente pode falar dessa arma de Davi? Sim, mas aí é a questão. É uma funda, né? Sim. É uma seta. Exatamente. É uma coisa rústica. Não era uma coisa preparada, uma espada, uma lança. Era uma funda. Mas é a mesma Pedrinha. coisa. Exatamente. Mas se você não usar a ferramenta certa para o determinado serviço, nós vamos ter problemas. É verdade. E você sabe de uma coisa? Deus, quando nos criou, Deus criou cada um de nós com uma determinada arma. E Ele nos colocou essa arma em nossas mãos. E a arma que Davi tinha era a funda. Deus o criou e ele usava aquela funda. E ele também, ele não foi preparado para usar uma espada pesada, né? Porque ele ainda nem era soldado, né? Como depois ele vai vir a ser, né? Um grande lutador, vencendo muitas batalhas, muitas guerras, né? Mas o mais interessante também é que ele não pegou uma pedrinha, ele pegou 5 pedrinhas, não é? Então, ele confiava em Deus, mas ele sabia que poderia aparecer mais. E ele, se não tivesse aquela reserva, né, como muitas das vezes a gente fica despreparado para enfrentar os gigantes que aparecem. Então ele vai na primeira pedra, ele acerta, mas ele tinha certeza que ele tinha mais. Então é importante a gente também entender, né, como que nós podemos nos resguardar, porque ele olhou diferente, teve um olhar diferente de todos os soldados de Israel. Quando ele chega, que o próprio irmão dele mais velho, né, fala palavras que vêm a menosprezá-lo, ele chega e percebe que aquela guerra é uma guerra espiritual. O olhar dele foi diferente de todos aqueles soldados. Como a guerra era espiritual, a arma era espiritual. Sim. Você está falando aí, Janilson, que Deus nos capacitou com cada um com uma arma. Mas são armas espirituais. Sim. São armas espirituais, né, Ciro? Sim, exatamente isso. Porque Davi, quando usou a funda, eu creio que aquela funda não tinha um poder físico de destruir Golias. Não tinha. Porque é humanamente impossível. Mas o que aconteceu? Aconteceu um milagre. Foi um milagre que aconteceu ali. Porque quando Davi foi enfrentar Golias, ele estava usando a arma que ele sabia usar. Mas quem pega aquela pedrinha e vai justamente no lugar, na testa do Golias... Exatamente. Foi o Espírito Santo, né, gente? Nós não Agora, temos eu dúvida. creio que Davi sabia realmente usar aquela funda. Ele tinha Sim. destreza na arma Sim. dele. Aham. Tanto que ele se sentiu seguro em usar. Ele não ficou desconfortável ao usar. Você quer ver uma coisa? Qual o tamanho da espada que Davi poderia usar para matar o Golias? Teria que ser uma espada muito grande, que seria maior do que ele. Exatamente. Mas a funda não. A funda era uma coisa que ele girou, atirou no gigante e foi certeiro. E qual é a grande lição que eu vejo dessa questão toda? É que nós temos que ter a preocupação de ouvir de Deus qual é a arma que Ele reservou para que nós pudéssemos usar para vencer os gigantes que surgem na nossa vida. Porque nós, muitas das vezes, cremos na arma do nosso braço. Quantas vezes eu, Silas, já tentei lutar com os gigantes que surgiram na minha vida com as minhas forças. E eu cheguei a um momento e vi que eu não iria conseguir vencer. E aí foi onde que Deus me capacitou. Mas aí é o que a Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem, quer dizer, confia na sua própria força, né? Sim. Não confia em Deus. A arma de Davi, na verdade, não era a funda. Era o que ele cria que Deus poderia fazer através da funda. Na funda, exatamente. É isso, essa que é a questão maior. E por conhecer a Deus e ter a intimidade com Deus, né?
ele vira e fala, né? Foi o que eu li lá quando o nosso texto base, né? Que ele vira e diz, você vem a mim com espada, lança e dado, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, de quem você zomba e a quem amaldiçoa. Então, não mexa com o Deus de Israel, não é? Foi o que Davi estava querendo dizer para ele, para aí. Você pode estar afrontando, né, aqui o exército de Israel com o rei Saul, mas com o meu Deus você não mexe. Com o meu Deus você não brinca, porque eu amo esse Deus. Para mim isso aqui é uma grande demonstração do amor, né? Então, Norma, qual que vem ser o grande segredo, né, para que a gente vença os nossos gigantes? Bom, na verdade, nós temos o grande segredo para enfrentar os gigantes nas nossas vidas, né? Então, portanto, manter o foco em Deus, somente em Deus. E fazer aquilo que Ele nos direcionar, nos orientar. Em meio a muitas outras vozes, né? Davi não se considerou autossuficiente. Ele foi dependente de Deus. Tanto dependente de Deus na maneira como ele agiu para lidar com o gigante, como a arma que ele usou. Porque se ele fosse, por exemplo, lá no início falaram que colocaram uma armadura nele, colocaram calçado, colocaram tudo, né, pronto para poder ele lutar com o gigante. Mas ele arrancou tudo, porque ele tinha a arma que Deus já tinha preparado para ele. Usar. Essa era a confiança nele, né? Interessante, Janilson, que você falou aí que Golias zombava todo o tempo do povo de Israel, do Deus de Israel. Então essa zombaria tinha um propósito, um objetivo, que era desestruturar o povo de Israel, amedrontar o povo de Israel. Eles tinham o objetivo de tirar o foco de Deus, do Deus de Israel, que era o Deus da guerra, era o Deus que poderia derrotar. Então ele tinha esse objetivo de desestruturar. Porém, Davi não deu ouvido a essa zombaria. O que Davi disse? Tu vês a mim, né? Tu vês a mim com espada, com lança, com dardos, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Então ele vence, não é do que ele dá ouvido ao gigante, ele vence porque ele dá ouvido ao Deus vivo, o seu Deus. E essa é a questão. Quando o diabo coloca coisas na nossa vida, gigantes na nossa vida, com o objetivo de nos desviar o foco, nosso foco, a nossa visão de Deus, nós temos que revidar em nome do Senhor. Bem? E Davi ele era tão menosprezado, né, pela família, né, que quando Samuel chega lá para ungir, né, o novo rei de Israel, e Jessé começa mostrando os filhos, esse outro filho, né? Já acabou? Não tem mais filho. Aí Jessé se lembra, tem aquele lá. Aí manda chamar Davi, né? Então, pela própria família, a gente vê uma certa rejeição. Então, Davi foi criado com essa rejeição, né? Pela própria família. E aí, quando ele chega de frente lá, na guerra, né? Que ele ouve o Golias falando, na guerra ainda não, né? Mas o Golias afrontando o exército de Israel, o irmão dele pergunta, o que você veio fazer aqui? Já o irmão mais velho lança palavras também, tudo para Davi desistir, mas Davi continua ainda seguindo em frente, porque ele entendeu, né, que Deus tinha propósitos para ele naquela batalha. E o gigante também vira para ele e diz, né, que ele era pequeno. Será que Davi não sabia que ele era pequeno? Claro que Davi sabia, né? Davi era um jovem, deveria ter mais ou menos uns 15 anos, por aí, alguma coisa assim. E vira para ele e fala, você é pequeno. E para um gigante de 3 metros, né? Então,
quantas das vezes você já pode ter ouvido, meu querido irmão ou minha querida irmã, que você é pequeno? Eu estou falando isso porque eu sou de pequena estatura e muitas das vezes fui zombada. E principalmente que Deus me deu um marido grande, aí mesmo que era motivo de mais chacota, certo? Mas só que Deus é o Deus que cura. E se Ele me fez desse tamaninho, Ele sabia que Ele ia me usar desse tamaninho. E se Ele fez Silas desse tamanho, Ele sabia que Ele tinha algum objetivo nisso tudo, né? Um propósito, né? Então eu estou dizendo para você que de repente pode ser que seu problema não seja ser pequeno. Eu não sei qual é né? O que mais que alguém Qual o gigante, né, que tá aí? esse gigante que está te afligindo aí, será que é porque você tem pequena estatura? Será porque você tem um nariz chato? Será que seu cabelo é crespo? Sei lá o que é, mas hoje Deus quer dizer para você, olha, eu fiz você assim, te amo. E tenho grandes planos para a sua vida, só que você precisa se ver, não como um gafanhoto, não como os outros te veem, mas como eu te vejo, com a identidade que Deus nos deu. Nós somos filhos, a identidade original, nós somos filhas e filhos de Deus. Amém, queridos? Amém. É assim, é nessa fé que nós estamos aqui. E Davi, né? uma coisa que você falou no início aí, é que Davi tinha... sabia da dimensão do gigante, ele tinha certeza da dimensão do gigante e também sabia do seu tamanho. Não é? Ele sabia as diferenças que existiam, mas no entanto ele enfrentou o gigante não porque ele era pequeno, de pequena estatura, mas porque o Deus dele era grande. O Deus dele era grande. E tamanho não é documento, né? Porque tem um ditado que diz que se tamanho fosse vantagem, o elefante era dono do circo, né? Então, o caso, não, se tamanho fosse documento, o elefante era dono do circo. No entanto, ele não é. Você vê que o gigante, o Golias, tinha toda aquela estrutura, não é? E se armava daquele jeito, mas Davi o enfrentou em nome do Senhor. Não há nada que resista quando nós vamos em nome do Senhor. Amém. E a grande lição que a gente aprende disso tudo é literalmente não dar ouvido ao que os outros falam. Porque a gente tem que reconhecer, a gente tem que entender e tem que aceitar quem a gente é. Porque quando a gente não aceita quem a gente começa dando ouvido aos outros e o gigante começa a tomar posição e aí o enfrentamento fica literalmente muito mais complicado do que deveria ser. É uma coisa, se você está falando aí, só que aqui, no caso do Golias, o próprio gigante que fala. Onde esses gigantes são formados na nossa vida? Eles são formados, né, em várias áreas da nossa vida. Pode ser formado na área espiritual, na área física, né, na área mental. A gente pode ter isso daí. Como, por exemplo, a gente pode ter uma dor estomacal, né? E a gente poder pensar do seguinte: estou com câncer. Eu estou com câncer, eu não vou ter cura, é um problema sério, vou morrer, vou comprar o caixão, vou lá comprar a sepultura, porque não sei. Quando na realidade é apenas uma gastrite. É um problema simples. Não é um câncer. Exatamente. Né? Mas muitas das vezes esse gigante fantasma, ele toma uma dimensão em que faz com que a pessoa fique paralisada. Nem ao médico a pessoa consegue ir para pegar um diagnóstico. Não é? Por quê? Porque o gigante cresceu demais. Sim. Realmente ele tomou todo... Mas aí nós temos que aprender com Davi que ele não se vitimizou. Ele não olhou para o gigante e falou assim: eu sou pequenininho, não vou conseguir, não vou, não sei o quê. Eu vou ouvir um, vou ouvir a outro, vou ouvir o que os irmãos falaram. O que o próprio Golias falou, o gigante falou, né? De que ele era de pequena estatura, ele era frágil. Né? Quantos de nós não vivemos uma situação dessa? Mas eu quero trazer hoje aqui para vocês que o grande segredo está em a gente se concentrar em Deus. Porque muitas das vezes nós nos concentramos
no gigante. Nós nos concentramos no problema e não nos concentramos em Deus. Davi, diferentemente da gente, fez o que nós deveríamos fazer sempre quando os gigantes aparecem e surgem na nossa vida. Que é justamente o que? Se concentrar em Deus. Como eu falei anteriormente, nós muitas das vezes nos concentramos no nosso poder aquisitivo, nós nos concentramos na nossa força física, nós nos concentramos no nosso relacionamento, nas nossas amizades, na posição social, conhecimento. Eu não conheço fulano de tal, eu sou amigo de fulano de tal, vou resolver meu problema, vou fazer. Quando na realidade, se Deus não permitir, nada feito, nada funciona. E a coisa é por aí. E eu estou me lembrando aqui também que existem cristãos, crentes, né? Que porque papai e mamãe são crentes, eu também vou para o céu. Isso aí. Eu vou, vou deixar, quando eu ficar velho, eu vou para a igreja. Pode deixar, quando eu tiver, agora eu vou aproveitar a vida, não é? Mas o ditado, quem é filho de peixe, peixinho é, não é válido para quem é filho de crente, crentinho Para entrar no céu, a gente não entra de carona, não. Não. Lá, cada um tem o seu barco, cada um tem o seu dispositivo para acessar. Cada um tem uma chave. E essa chave nós vamos ter que usar. Pessoal e intransferível. É pessoal e intransferível. Exatamente. E vocês já viram também que muitas das vezes, né, o fato de nós conhecermos Deus, existem pessoas que pensam assim, mas quer dizer o Deus? Você está com doença, você está passando momentos difíceis, vocês estão passando por essa situação, onde está o seu Deus? Mas isso é o gigante te afrontando, te zombando, né? Zombando de você. Zombando, te afrontando. Mas isso aparece também na sua vida, irmão. Aparece também alguém te perguntando, cadê o seu Deus que deixou aí? Mas o Jó, né? Nós lemos lá no livro de Jó, que Jó passou tudo aquilo. Mas ele era um homem reto, como diz a palavra. Não é isso? Era um homem de Deus. E lá no caso de Jó, até a esposa dele falou assim, amaldiçoa teu Deus e morre. E morre. Já pensou, pastor, já pensou que gigante é esse? A própria esposa, você já pensou o que é? A Janilce, a Norma, falar para você, a Janilce falar para mim, Silas, larga esse negócio de Deus, larga esse negócio, some, para com esse negócio. Você já pensou? E isso só acontece, às vezes só acontece quando nós estamos passando por um problema, uma fase, né? Nós estamos encarando o gigante, aí vem alguém do lado e fala assim, ele vai te derrotar. Abandona logo esse Deus e se entrega. Né? Às vezes o mundo na nossa volta, e como no caso da esposa de Jó, não é? Sim. Acaba influenciando a nossa vida, nos puxando para baixo, nos dando palavras de derrota. Isso. Desanimadora. Totalmente desanimadora. Como o povo de Israel, no caso do Golias, estava todo ouvindo, desanimado. 40 com dias. Com medo. 40 dias ouvindo isso, o psicológico deles estava totalmente abalado, não é? Nossa, exatamente. Mas, e quantas vezes na nossa vida esse psicológico, como a Janilce colocou, é abalado, porque o problema ele não surge de repente. Ele vai crescendo como uma bola de neve, a coisa vai sendo instaurada, vai se evoluindo, né, Norma? A coisa vai acontecendo. Por exemplo, nós, no nosso relacionamento, né, conjugal, os problemas que a gente enfrenta, eles não surgem de repente. É muitas das vezes uma questão que a Janilce pede para que eu venha fazer, e eu, né, displicentemente esqueço, não faço, e aí passa um outro dia, as coisas vão se avolumando e daqui a pouco eu estou com uma série de atividades para fazer, ela me cobra aquilo que eu deveria ter feito há um tempo atrás e não fiz, e aí isso coisas... já virou um gigante. Isso já virou um gigante dentro da nossa vida. Não é? Porque muitas das vezes, né, pastor, a gente acha que o gigante é uma coisa assim, só, como diz o outro, grandiosa mesmo, gigantesca, né, como uma coisa começa pequenininho. Mas às vezes o gigante, ele não é gigante, ele é gigante pequenininho.
mas ele vai se avolumando e a gente vai dando ouvido àquilo dali, e a gente não vai cortando o mal pela raiz, e a gente não vai exercendo a nossa fé, e a gente acaba fazendo o quê? Cedendo a essas pressões, mesmo a gente crendo, mesmo a gente sendo cristão, a gente se perde. Então, se você está querendo dizer que, às vezes, nós criamos o gigante de nossa vida. Por exemplo, você já deve ter tido experiência de quando você está com insônia, não consegue dormir, um grande problema, você tem que resolver esse problema. Ele parece trocentas vezes maior, porque você está remoendo aquilo. Sim. A psicologia deve falar muito sobre isso. Quando você tem insônia, você está focando naquele problema, só vê aquele problema, ele se avoluma de uma certa forma que te deixa apavorado, incapaz. Sim. Não é? É porque é aquela questão. Realmente o gigante nos paralisa, né? Nos Quando a paralisa. gente tem um foco nele e não em Deus, né? Ele nos paralisa. É assim Diferente de Davi, né? Totalmente. Davi enfrentou, né? Davi Exatamente. enfrentou. Mas, e como enfrentou, né? E nós precisamos aprender com essa lição de que, apesar dos gigantes existirem e eles nos afrontarem, mas nós não podemos recuar. Porque quando a gente se concentra no gigante, a gente tropeça e cai. Isso. Mas como eu estava falando, né? Os momentos difíceis nós vamos passar por eles, nós vamos sentir dor, nós vamos sofrer, mas nós precisamos confiar em Deus, né? Saber que Ele prometeu, tem uma promessa linda lá em Hebreus 13:5. Eu acho lindo quando a palavra de Deus diz, né? Não te deixarei, nunca, jamais te desampararei. Então, mesmo que o gigante esteja ali, mas nós temos a certeza dessa promessa, que Ele está conosco, Ele nunca, jamais, eu adoro essa redundância aí que fica falando, né? Não te deixarei, não te desampararei. É nessa fé que nós seguimos, mesmo que venham dores, mesmo que venham enfermidades, esses gigantes todos que se apresentam para nós, mas Deus está conosco. Nessa fé que foi Davi, nessa fé, sabendo. Mas lindo também que eu vejo é quando Davi, né, ele consegue matar o Golias, né, ele se ajoelha e diz, né, lá no versículo, acho que é 45, que ele diz que todo mundo vai ouvir falar, né, desse Deus, né, do Deus de Israel. Através da morte de Golias, o mundo ia saber que um menino matou um gigante, né? Todos iriam tomar conhecimento que existe um Deus em Israel. E glória a Deus, querido irmão, você que está passando por alguma dificuldade. Vale a pena ler. Diz assim, lá no versículo 47, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, Ele vos entregará na nossa mão. Toda a congregação de Israel ficou sabendo de que Deus era Deus. Deus era poderoso. E, consequentemente, eu creio que os povos em volta, né? Com Por certeza. isso, quando eu falo assim, né, do mundo... Dá uma olhada pelo lado dos filisteus. Como é que ficaram os filisteus? Como ficaram, que tinham os deuses deles, né? E não obtiveram vitória, né? Vendo gigantes enormes, mas vem um menino, vem um Golias, né? E vence aquele gigante com uma funda. Vem um Golias? Não. Vem um Davi. Isso. Venceu o Golias, E né? venceu o Golias. E veio com uma funda. Quer dizer, é para realmente o povo ver que Deus conta com os improváveis. Exatamente. Deus Eu conta tô lembrando de uma coisa. conosco aqui, ó. os Ei, pessoal, estou lembrando de uma coisa aqui que você acabou de falar aí. É assim, Deus usa as coisas pequenas para confundir as fortes, não é? Deus poderia criar uma condição bélica do povo de Israel para enfrentar o Golias. Sim. Mas não, ele preferiu o quê? Usar um garotinho pequenininho para enfrentar aquele gigante de 3 metros. A repercussão daquele confronto tão desnatural, vamos falar assim, Isso. Sim.
Porque não é normal. Não. É um milagre. É um milagre. É um milagre. Só Deus Sobrenatural. 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 Davi, primeiro, Golias estava todo protegido da cabeça aos pés. Onde é que estava descoberto? Só na face. Aqui, ó. Então, Só na testa ali, né? Aham. a espada ia dar jeito? Lança ia dar jeito? Nada disso ia dar jeito. Então a arma, como o Janilson falou no início, cada um tem a sua arma, Tem a sua arma. que sabe usar Aham. e apropriada para aquele momento. Sim. Não é? Para você enfrentar o gigante que esteja na sua mente, na sua vida espiritual, na sua vida física, você tem a arma certa, a arma que Deus preparou para você. Sim, com certeza. Porque o importante Creia disso, nisso, meu querido irmão. o Né? importante disso tudo, né, como aquela frase anônima, né, que existe, né, que muitos de nós sabemos, que a gente deve dizer para o problema, Seu Deus. não o tamanho do problema, Isso mas aí, o tamanho ó. de Deus, né? É, Não diga a Deus o tamanho do seu problema, mas diga o seu problema o tamanho de Deus. Meu Deus. E nós invertemos essa frase. Nós não somos como Davi. Nós, né, como nós já falamos aqui, nós temos esse grave problema de olhar para o problema e não mostrar para o problema o tamanho do nosso Deus. E aí a gente não faz o que Davi fez. Mas, assim como Davi, não deixe que o medo vença você, nem mesmo pensamento autodestrutivos ou pessimista desanime você. Nós temos pelo menos um Golias, quando não são vários que nos assombram. Porém, não se esqueçam que o Senhor dos Exércitos está conosco. Está lá em Salmos 46. E Ele nos dará a vitória. Aleluia. Glória a Amém? Deus. Amém. Aleluia. Então, Norma, resumindo aí o nosso estudo, que temos a trabalhar nessa questão. Olha, aqui temos enfrentado gigantes, e isso é verdade e isso é notório. Cada um, né, cada problema, cada assunto em nossas vidas, se a gente deixasse, né, toma um certo volume e se transforma em gigantes. E nunca vistos, como no caso desse vírus aí, né? Aham. Como, por exemplo, aqui também fala, essa pandemia, o Covid-19, que eu já falei, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele nunca nos desamparará, como o irmão Janilson falou. Os contextos históricos mudam, não é? Hoje é o vírus, amanhã, né, é outro assunto, não é? Temos aí a política, temos a nossa eleição para prefeitos, vereadores, né? Que nós, como cristãos, como crentes, nós temos que nos posicionar, né? Para poder o nosso Brasil, não é? Com Deus, ser melhor para se viver. Então, esses contextos mudam, são vários assuntos, né? Cada ano, cada tempo é um assunto. Mas não o nosso Deus. Ele jamais muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus por isso, né? Amém. Olha, eu creio, né, no resumo de tudo isso que nós vimos, ouvimos aqui, que nós temos duas opções. Ou a gente enfrenta o gigante, ou então a gente foge. Mas qual é a nossa posição agora como orientadores na sua vida espiritual, como nós estamos fazendo aqui nessa manhã? É que você nunca, jamais desista de enfrentar os grandes problemas da sua vida. Sempre vai em frente, sempre enfrentando. Desistir, fugir, jamais. Jamais fugir do problema. Quando a gente enfrenta, como Davi enfrentou o Golias, ele se torna menor, se torna pequeno e mais vulnerável quando a gente vai em nome de Deus, quando nós colocamos Deus, e Deus nos deu
um exemplo, quando ele fez com o povo de Israel, ele disse assim, não são vocês que estão lutando, a guerra não é sua, a guerra é minha, a luta é minha, Deus falando. Se nós tivermos essa consciência, a gente vai vencer sempre e jamais fugiremos. Amém. Glória a Amém, Deus. por isso. E nós precisamos também, queridos irmãos, cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde psicológica, da saúde mental, e precisamos cuidar da nossa saúde espiritual. A saúde física, nós fazemos exercícios, temos uma boa alimentação, né? Aí nós vamos garantir uma boa saúde física. A saúde mental é quando eu encho a minha mente de pensamentos esperançosos e positivos. Vocês, não sei se acontece com vocês isso, mas a nossa tendência é ao pessimismo. Mas Deus hoje nos chama a atenção de cada um de nós. Quantas vitórias Ele já nos deu no passado? E atualmente nós estamos querendo vencer um gigante e nos esquecemos, como Davi fez. Olha, eu já matei um urso, eu já matei um leão, que agora para matar esse Golias é fácil para mim. Então que hoje cada um de nós venha refletir. Eu devo alimentar a minha mente, como que a palavra fala mesmo? Eu preciso... Coisas que nos trazem esperança. Isso, preciso Quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então, a nossa saúde mental, nós precisamos cuidar dela dessa forma, trazendo sempre pensamentos positivos, esperançosos. Ou seja, conhecer essa palavra de Deus e confiar nas promessas que tem aqui. Como eu li aquela, né? Jamais te deixarei, jamais te desampararei. E, finalmente, a nossa saúde espiritual. Precisamos cuidar dela de que forma? Lendo a Bíblia, né? Gravando os versículos, louvando o Senhor, orando, mas nunca deixando de procurar aquele tempo de intimidade com o Senhor. Como diz aquele louvor, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Então nós precisamos manter. E lindo também que a parte espiritual nós podemos guardá-la usando a armadura de Deus. E eu vim aprender com esse estudo. E a gente sempre tem algo a aprender, né? Nosso Deus sempre tem mais para nos dar. Um banquete que Ele prepara para nós. É que a armadura é de Deus e que Ele fez uma réplica para cada um de nós. Então, olha que lindo esse Deus é. Ele preparou uma réplica para o pastor Anísio, para a Norma, para mim, para o Silas e para cada um de vocês. Então, irmãos, nós só temos a dizer glória a Deus, glória a Deus, porque Ele é lindo demais. O nosso Deus é tremendo e que Ele esteja cada dia mais enchendo cada um de vocês da saúde física, da saúde mental e da saúde espiritual. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Querido irmão, você não é pequeno, você não é insignificante. Segundo Deus, é o escolhido dele. Amém. E Ele nos fez para vencer todo e qualquer desafio. Que possamos ter aprendido nesse estudo algumas lições. Uma delas é ter a certeza do que foi feito no passado, das vitórias que Deus nos deu no passado. Porque, como a Janilson colocou, Ele é o Deus de ontem, de hoje e será do amanhã. Uma outra coisa muito importante que nós temos que guardar, ou temos que aprender desse estudo, é usar a arma certa. Como Davi. Davi foi proposto a ele usar a arma que não era dele, uma espada que ele não tinha empunhadura, uma proteção que não era dele, era de Saul, não é? Do rei Saul. Mas ele soube usar a arma certa, que foi a funda. E além disso, Davi reconheceu o que ele era. Como você, irmão, você tem que reconhecer quem você é em Deus. E por último, e o mais importante de todos,
crer que Deus está lutando por nós e que a batalha não é nossa, a batalha é dele. Por isso, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Glória. Vamos orar? Glória a Vamos Deus. orar. Vamos agradecer o casal? Muito bem, Obrigado, agradecemos aí a querido. presença Muito do pastor obrigada, Anísio, da pastora bom- Norma. Isso, Muito bom. obrigado aí. Bom demais ter vocês aqui Prazer. conosco, não é isso? Enriquecendo a nossa escola bíblica digital, né? Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de Amém. vocês e que todo gigante seja derrubado agora em Em nome nome de de Jesus da vida Amém. de vocês. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui. Sim. Ó Deus, cremos que foi o Senhor que implantou isso no nosso coração e aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Pai. Sim. Te agradecer por tudo que nós conseguimos fazer. E, ó Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor esteja abençoando a cada um desses irmãos que estão ouvindo e que irão ouvir no tempo oportuno, na hora certa. Porque muitas das vezes nós queremos fazer as coisas com os nossos braços, do nosso jeito. Mas o Senhor tem o jeito próprio, tem o momento certo. Pai, somos gratos por esse tempo e te louvamos, Senhor, pela oportunidade. E agradecemos ao Senhor e te pedimos, ser conosco hoje e sempre. Que todos os gigantes que surjam na nossa frente, nós possamos vencê-los em nome de Jesus. Amém. 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 Graça Irmãos, e paz, irmãos. Deus Boa abençoe. semana. Até a próxima. Boa semana para você. Tchau. Bom dia. Deus Valeu. abençoe, povo de Um Deus. abraço. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.